Olha só, nesse vídeo eu vou te apresentar uma das ferramentas mais poderosas do mercado financeiro que pode sim te deixar milionário em pouco tempo, mas também pode te fazer perder tudo que você tem e até mais um pouco. Essa ferramenta são as famosas opções. E como o próprio bilionário Warren Buffett já diz, os derivativos são armas de destruição em massa. Então, se a gente está falando de uma arma de destruição em massa, ele pode tanto te salvar como destruir uma geração da sua família. Então você tem que entender como utilizar os derivativos, nesse caso, as opções ao seu favor, e é disso que a gente vai estar tratando nesse vídeo. E bom, aqui eu já vou deixar bem claro para vocês que eu vou te dar dois presentes nesse vídeo. Um é um curso gratuito de opções no final do vídeo e o outro é um conteúdo extraordinário, que é isso aqui que a gente está te passando, onde a gente vai mostrar, não só dessa câmera como da outra, como você pode entender melhor a dinâmica das opções. O primeiro ponto que você precisa entender para operar opções é: opções não são investimento. Então, a gente já está tirando aquela ideia de, por exemplo, comprar uma ação com foco por longo prazo, comprar um imóvel com o objetivo de ter uma renda, um aluguel caindo na sua conta todo mês. As opções são uma dinâmica totalmente diferente e é por isso que a gente precisa aprofundar bastante nelas para entender o perigo e as vantagens que isso pode ter. O primeiro ponto que você precisa ter bem esclarecido na sua cabeça é que não podemos ser gananciosos. Ou seja, você precisa, antes de pensar em qualquer coisa com as opções, entender que você não pode ser ganancioso. Porque se você tentar ficar rico da noite para o dia, ou fazer uma operação explosiva, a grande tacada, o milionário da noite para o dia, isso não vai acontecer. E é por isso que quem te vende essa transformação aqui na internet não está se comprometendo com a sua transformação. Porque não adianta nada eu falar para você, você pode ganhar milhões e milhões. Cara, vamos entender o fundamento. Se fosse fácil, qualquer um estava ficando milionário com as opções. E no final do vídeo, também vou te mostrar como que eu utilizo elas na minha própria carteira de investimentos para especular, ou seja, para fazer dinheiro no curto prazo, e também para proteger a minha carteira, fazendo seguros, tá? Que eu particularmente não faço. Eu vou explicar tudo isso para vocês. E esse vídeo, como eu já falei, dá muito trabalho, tá? Eu fiquei aqui umas 4 horas no mínimo, planejando e fazendo o melhor conteúdo possível. Então eu já peço para você deixar a sua curtida aqui e também se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade e nenhum vídeos novos. Então vamos embora pro conteúdo, tá? Esse vídeo aqui vai ter umas 4, 5 partes. Eu vou mostrar para vocês aqui os tópicos agora para ficar bem claro para vocês. O primeiro tópico é justamente o que são as opções, para vocês entenderem os conceitos básicos. Lá eu vou te explicar a diferença entre put e call para você entender. Depois, na parte 2, a gente vai falar sobre como funcionam as opções na prática, como que funciona o contrato, como que funciona a dinâmica de você comprar opções e vender opções. A terceira é o que afeta o preço de uma opção. E a quarta é como usar na prática. Ou seja, vou te mostrar todas as camadas do mercado financeiro que você precisa dominar para ganhar dinheiro com as opções. E de novo, no final, a gente vai concluir isso aqui com chave de ouro. Então vamos embora. Bom, agora vocês já estão vendo aqui o papelzinho onde eu preparei um resumo para vocês. E as opções, elas são divididas em duas camadas, em dois tipos de opção. São as calls e as puts. A call é uma opção de compra, enquanto a put é uma opção de venda. Quando a gente compra uma call, a gente está querendo apostar na alta daquele ativo. Eu quero que você entenda que as opções são um mecanismo do mundo real. A gente não está aqui falando sobre uma abstração. Existem opcionalidades no dia a dia. Vou dar aqui 2 exemplos práticos, tanto para call quanto para put. A call, eu vou dar o exemplo de um ticket. Vamos dizer que você quer ir ao cinema, tá? Você vai levar aquela garota ou aquele menino que você quer sair para o cinema. Bom, você vai lá e compra um ingresso. Esse ingresso você vai pagar, sei lá, R$20 no ingresso do cinema. Tá mais ou menos isso, não tá? R$20, que seja. Vai pagar R$20 no ingresso do cinema para opção de ir. Por quê? Porque você tem o direito de ir para aquela sessão, de assistir aquele filme, mas não tem obrigação nenhuma. Ninguém vai botar uma arma na sua cabeça e vai falar, vai assistir o filme agora. Você tem só o direito, mas não tem a obrigação. E é por isso que a gente chama de opção. Outro exemplo é quando você vai lá, você quer comprar um apartamento. Você vai lá e dá a entrada para poder comprar aquele apartamento. Ou seja, você paga a opção de poder comprar aquele apartamento por um preço definido. Ou seja, você está pagando para poder pagar um preço por aquele apartamento. E quando a gente está falando das opções de compra, a gente está falando de você comprar uma call apostando na alta de um ativo. Então, vamos supor que a gente está falando de Petrobras, que hoje custa R$28,70 e tantos centavos. Se você quer apostar na alta da Petrobras, o que você vai fazer? Você vai comprar uma call de Petrobras.
mas tem uns perigos no meio disso, tá? Mas a gente vai explicar. E do outro lado, a gente tem a put, que é o que eu chamo aí de seguro. Por quê? Porque a put a gente está protegendo-se contra a queda. E um exemplo mais prático que tem é o seguro de um carro, onde, por exemplo, você comprou lá o seu Corolla, bota aí a foto do Corolla, editor. Você quer fazer um seguro porque o risco de você bater com esse Corolla ou se você for assaltado, você vai perder todo o dinheiro que você colocou naquele carro. Então, você vai comprar ali uma opção de venda, porque aquele seguro que você pagou é nada mais, nada menos do que a opção de vender aquele carro pelo preço de tabela FIP dele. Ou seja, se o teu carro for roubado, você vai receber o valor dele estimado pela seguradora, que é justamente a opção de você vender o seu carro a um preço pré-determinado. É isso, a opção de venda. E se você quiser apostar na queda da mesma Petrobras, você vai lá, compra uma opção de put. No caso, eu coloquei aqui um exemplo de R$26 e de 30, porque com a call de Petrobras você se beneficiar dela indo acima do preço atual e com a put você se beneficiar ela indo abaixo do preço atual, certo? Agora, eu sei que ficou um pouco suja essa folha, muito conteúdo, mas vocês precisam entender isso. Vem pra cá, editor. As opções são contratos com vencimento pré-determinado. Por isso que é tão perigoso, porque você não pode colocar, sei lá, 10% do seu patrimônio em opções, porque elas vencem, elas são contratos. Então você nunca vai conseguir ter uma opção por longo prazo. Você vai estar sempre operando aí 2, 3 meses, 4 no máximo, à frente do que você está fazendo. Então são contratos com vencimento. E esse vencimento, geralmente, é na terceira sexta-feira do mês. Aqui no Brasil, passou a ser desse jeito a partir desse ano de 2021, tá? Então, terceira sexta-feira de todo mês, as opções vão vencer, certo? E aqui a gente tem duas opções. Ou a opção vira pó, ou ela vai para o exercício. O que seria cada um desses? Vamos voltar lá para o exemplo do cinema. Se você comprou um ingresso do cinema para ir numa sessão sexta-feira, justamente que é o dia do vencimento das opções, 2 horas da tarde, o que vai acontecer? Você vai chegar lá no cinema e vai poder assistir o filme às 2 horas da tarde. Ou seja, no dia do exercício desse seu ingresso, da sua opção, você vai ter que definir se você vai exercer a sua opção de assistir o filme ou se você não vai querer exercer. Se você não exercer, aquele ingresso vai virar pó. E a mesma coisa que acontece no mercado. A opção ou vai para o exercício ou vira pó. O que seria ir para o exercício? Se a gente está falando de uma opção de compra, a gente está falando justamente de você comprar aquele ativo pelo preço que você comprou a opção. Então, vamos fazer aqui uma suposição para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Petrobras, a gente está falando de, sei lá, uma opção de você comprar Petrobras, comprar Petro a R$30, certo? Se isso se concretizar, vai chegar lá na data e você vai poder chegar lá para o bolso e falar assim: oi, tudo bem? Eu quero comprar Petrobras por R$30 porque eu tenho tal opção aqui. E aí você vai exercer. Eu não recomendo que você exerça, mas depois a gente fala mais sobre isso. Falando aqui sobre virar pó, qual seria a opção que viraria pó? Se a gente está com uma call de Petro de R$30 e Petrobras continua lá nos 27, o que vai acontecer? Isso aqui vai virar pó. A opção vai valer 0,00 centavos. Ou seja, essa opção vai perdendo o valor dela ao longo do tempo, tá? Então, quanto mais o tempo passa, menos a opção vale. Eu coloquei aqui os 3 ativos com mais liquidez nas opções: BOVA 11, que é o ETF da nossa bolsa, Petrobras e Vale. Você vai encontrar alguns outros ativos, mas se você quiser, eu recomendo que você faça nisso daqui, tá? Porque eu não costumo encontrar muita liquidez nos outros. E como eu já falei, as opções são contratos e o vencimento delas se dá todos os meses. Por isso, eu coloquei aqui essa tabela. Esse vencimento aqui é das calls, esse vencimento aqui é das puts. Por isso que agora a gente vai falar sobre o código de negociação, porque você tem que entender a ferramenta prática. No caso, esse aqui é o código de negociação de uma opção aqui que eu peguei na internet. Esse aqui é o ativo objeto, certo? Que é a Petrobras. Esse aqui é o vencimento, que é justamente a letra S. Ou seja, essa opção ia vencer no mês de julho e ela é uma put. Então, vencimento da put. E aqui, 274 é o strike da opção, que provavelmente vai estar ali perto dos R$ 27,40, tá? Pode acontecer alguma distorção nesse número aqui, mas geralmente acaba ficando assim mesmo, tá? E agora, a gente vai explicar para você um conceito muito importante dessas mesmas opções, que é o conceito de titular versus lançador. Porque o titular é tudo aquilo que a gente já te explicou. O lançador é um pouquinho diferente. O titular é o cara que compra a opção. Então, ele vai comprar a opção. E agora, provavelmente, a sua cabeça vai explodir, porque isso é um pouco complexo. Então, retoma aqui só para minha câmera para a gente simplificar isso aqui para a galera. Vamos supor que você está comprando uma call, uma opção de compra. Você está apostando na alta de um ativo. E se você está comprando uma put, você está apostando na queda. Então, compra a opção de compra alta, compra a opção de venda
queda, certo? Até aqui, tudo bem. Só que para você comprar uma opção, tem que ter alguém vendendo. E é isso mesmo, você pode vender opções no mercado. Só que tem uma série de perigos nisso e eu não recomendo que nenhum iniciante faça isso. Na verdade, o iniciante não deve nem operar opções, mas eu estou falando o iniciante com opções. Se você é titular, você está comprando a opção por um preço e está esperando chegar lá no exercício, porque provavelmente você quer exercer aquela opção ou surfar uma tal onda que aquele ativo possa te dar. Se a gente está falando do lançador, o cara está vendendo opções no mercado e ele só tem obrigação. Então vamos voltar aqui. Se eu estou comprando uma opção de Petrobras, eu não tenho obrigação de comprar a Petrobras. Mas se eu estou vendendo a opção de Petrobras, alguém está comprando ela de mim. Então vamos supor, eu, Vinícius e o Joãozinho. Vou pegar aqui um bonequinho para ser o exemplo do Joãozinho. Bom, esse cara aqui comprou de mim uma opção de compra de Petrobras a R$30. Coloca isso tudo aqui na tela, editor, para ficar mais simples. Ele comprou uma opção de compra de Petrobras a R$30. Se chegou lá no dia do exercício e a Petrobras chegou nos R$30, eu vou ser obrigado a entregar essa Petrobras para ele por R$30. Então, se eu lancei essa opção, se eu vendi a opção para ele, eu vou ter que estar disposto a dar para ele a Petrobras, na verdade vender, por um preço que a gente já tinha determinado antes. E qual o grande perigo do lançador? Se eu não tenho essa ação de Petrobras, a corretora vai chamar a minha margem e vai ter uma série de problemas. E aí que a galera se perde, porque você pode perder muito dinheiro fazendo isso, que é muito perigoso você vender uma coisa que você não tem. Por isso, eu não recomendo de forma alguma que você faça a venda descoberta. Pronto, você aprendeu mais um conceito. A venda descoberta é quando você vende um ativo para o Joãozinho sem você ter aquela ação para entregar no dia do exercício, tá? Mas, de novo, lançar opções é muito avançado. Eu não recomendo que ninguém faça, até porque eu não faço só lançamento de opções, tá? Então, continuando aqui na folha, você vai entender que o lançador ele só tem obrigação, e isso não é muito legal. Ele vende a opção e faz caixa. Esse é o ponto positivo. Se você vende uma opção para o Joãozinho, ele vai te pagar um prêmio e você vai receber o dinheiro logo no dia seguinte. Então você vai estar recebendo ali um dividendo sintético, como a galera chama. Qual é a diferença disso tudo? Eu coloquei aqui num gráfico plotado para vocês entenderem do que eu estou falando. Quando a gente compra uma put ou uma call, a gente está apostando ou na alta ou na queda do ativo. Mas as opções de venda ou as opções de compra, elas só têm uma direção nesse caso. Ou você perde tudo que você colocou, que vem até aqui, essa aqui é a tua perda máxima, ou você ganha infinitamente, ou seja, o lucro é infinito, que é o que a gente chama de convexidade. E aqui a gente tem uma perda ilimitada e um ganho ilimitado, ou seja, aqui é o inverso, é um ganho máximo e aqui é uma perda ilimitada. Mas de novo, vamos pensar bem, não é sempre que um ativo despenca ou explode muito rápido. Por isso, geralmente a gente não vai pegar essas explosões aqui, que o ativo vai para o infinito e além, para baixo ou para cima. Geralmente a gente fica por aqui. Mas a questão disso aqui é a assimetria. Porque se você compra sempre, você vai lá, pô, eu não consigo ganhar muito dinheiro. Mas chega uma vez que você tem uma explosão, é o suficiente para pagar as suas perdas. Então isso aqui pode ser muito vantajoso. Isso aqui é o famoso pozinho também, que é uma estratégia onde você compra opções de venda todos os meses por um preço muito baixo. São as opções que estão virando pó. E assim, em algum momento, quando a bolsa despencar, você pode fazer muito dinheiro. Mas eu não recomendo essa estratégia, porque ela tem um custo emocional muito grande. E aqui, a gente tem as estratégias mais perigosas, que é a do lançador, que eu não faço, tá? A gente pode fazer um vídeo só sobre cada uma dessas coisas, tá? E no final, de novo, vai ter uma novidade para vocês sobre isso. E agora, a gente vai entrar na terceira parte, que são as camadas do preço de uma opção. São 3 principais fatores que afetam o preço dela, que são ativo objeto, tempo e volatilidade. O ativo objeto é justamente aquele ativo que a gente está comprando a opção dele. Então, por exemplo, Petrobras, no caso que a gente está usando aqui como exemplo. O tempo é o tempo passando, porque pensa só, o ingresso do cinema ele vai tendo um valor diferente de acordo com o tempo, porque de repente está em cima da hora ingresso da estreia dos Vingadores. Provavelmente esse ingresso vai valer mais, e é por isso que a gente tem que entender o valor do tempo nisso tudo. Também tem a volatilidade. Agora, só para deixar isso aqui esclarecido para vocês, tem um modelo chamado modelo de Black-Scholes. Esse modelo foi desenvolvido por muitos acadêmicos. Eu recomendo que você dê uma estudada nele depois. Não nos números, porque é muito complexo, mas para você entender quais são as variáveis do preço de uma opção. Só para você saber, esse preço do ativo objeto em relação ao preço da opção é o chamado delta, o tempo é o chamado θ e a volatilidade é o vega. Essas 3 gregas fazem parte, são componentes do preço de uma opção. É importante sim que você entenda caso você queira operar esse tipo de ativo. E agora eu coloquei aqui um cenário de simulação para vocês entenderem o poder das opções, tá? Cenário 1.
a gente está com Petrobras em R$ 28,71. Vamos dizer que você quer, pelo menos, sei lá, vamos dizer que você fez o valuation da empresa, você acha que ela pode chegar a R$ 35 e, sei lá, privatizou a Petrobras e o mercado gostou muito dessa notícia. No cenário 1, a Petrobras a R$ 28, comprando PETRG 349, de novo, voltando lá para aquela nossa aba dos vencimentos. A PETRG 349 é uma opção de compra no mês de julho. Então, a gente está falando de uma opção que vai vencer em julho com o preço, o strike, que é o preço objeto daquele ativo, de R$ 34,90. Se a gente chegasse lá no vencimento e a Petrobras batesse os tais R$ 35, a opção ia estar valendo 81 centavos. Ou seja, ela foi de 2 centavos até 81 centavos. E isso significa que você teria multiplicado o dinheiro que você colocou em 3.788%, ou 37 vezes, tá? Só para vocês entenderem de novo o poder multiplicativo das opções. O lucro seria aproximadamente aí R$ 789. Não estou considerando aqui imposto que você teria que pagar nesse caso. O imposto sobre as opções atualmente é de 15%, mas aí vai ter a reforma tributária e a gente não sabe como vai ficar. Bom, acabamos as folhas e agora que eu vou revelar para vocês as novidades e como que eu uso as opções na minha carteira. Vocês já entenderam que as opções são mecanismos poderosos, mas ao mesmo tempo tem muita coisa teórica e complexa dentro disso. Por isso, eu acredito que a melhor forma de você operar esse tipo de ativo seja comprando ali a seco, como a galera chama, que é o quê? Ao invés de você querer fazer uma operação estruturada, vender, você fazer só isso daqui que é o básico, comprar uma call, comprar uma put, porque assim você está se expondo às assimetrias sem colocar muito dinheiro. Isso é muito importante, porque se você colocar muito dinheiro, você pode errar na mão e se você não conseguir, se essa operação não se concretizar em lucro, o dano emocional que isso vai ter para você vai ser muito grande. E é por isso que eu quero deixar claro, toma cuidado com as opções, elas são muito perigosas, mas elas também podem ser usadas ao seu favor. Pesquisa também sobre as operações de trava, que são operações estruturadas, onde você tem um risco já compreendido antes de você montar a operação, que eu gosto bastante de fazer. Então, se você está com uma put no momento que a bolsa despenca, ou se você está com uma call na hora que a bolsa ou um ativo específico voa, você pode ganhar muito dinheiro, mas não se ilude, isso é um momento mais difícil, são momentos mais raros. E quem te fala de dividendo sintético, estratégia do pozinho, pode estar mentindo para você quando te diz que você vai ganhar muito dinheiro. Não necessariamente. Procura o resultado dessas pessoas. É muito difícil ter resultado com opções na prática. A real é que pouquíssimas pessoas conseguem fazer dinheiro. E a maioria delas não está te mostrando o que está fazendo. Por isso que eu te mostro. É assim que eu faço e é assim que eu consigo ganhar dinheiro. E as melhores estratégias, a melhor forma que eu consegui foi interpretando o gráfico das empresas, usando análise técnica e projetando ali, por exemplo, eu acho, de acordo com essa minha análise aqui, Petrobras pode chegar em R$30 ou 25. Então eu boto ali uma estratégia que me faça ganhar tanto se ela bater os 30 quanto se ela bater os 25. Entendeu? Não é tão direcional assim, mas é assim que eu me sinto confortável de fazer e geralmente costuma dar certo. Por isso que eu tenho um controle de risco muito grande e emocional, porque senão eu posso me perder e acabar colocando muito dinheiro por ganância. Como eu falei no começo do vídeo, não se deixa levar pela ganância. E bom, como prometido, eu vou liberar um curso gratuito de opções para vocês, que a gente disponibilizou aqui no canal alguns meses atrás. O link vai estar ou no card aqui em cima ou na descrição. Eu acredito que vão colocar nos dois, mas de qualquer forma, procura aqui embaixo ou vê aqui em cima. Esse curso ficou sensacional. E o conteúdo que eu entreguei lá dentro, com certeza você não encontra muito curso pago aqui na internet. Então espero que vocês deem valor. Bom, eu vou recomendar aqui para vocês 3 livros sobre opções. Começando pelo Antifrágil, que por mais que não seja um livro técnico, é importante que você saiba entender o conceito da opcionalidade e como você pode usá-la ao seu favor no dia a dia. Eu também peguei aqui mais 2 livros, mas eles são bem técnicos, tá? Então, se você é iniciante, se você não tem muito conhecimento ainda, você não precisa disso, tá? Não quero que você, caraca, é muito difícil. É sim difícil, mas não é tão difícil quanto parece. Eu, particularmente, prefiro aprender por meio de vídeo curso, porque assim eu consigo me aprofundar e entender na prática como é que funciona. Mas você é quem direciona para onde você sabe melhor. Os 2 livros que eu vou recomendar aqui são Opções, Futuros e Outros Derivativos, do John Hu, e também o Dynamic Hedging, do Nassim Taleb, tá? Esse livro aqui é raro, se você botar na Amazon, você vai ver que ele custa aí
perto de 700, 600 reais. E bom, eu recomendo que vocês pesquisem bastante sobre esse tipo de operação para controlar o risco da melhor maneira possível e conseguir fazer muito dinheiro. Porque eu acredito muito que as opções são poderosas, mas elas podem ser muito malévolas. Não sei nem se existe essa palavra, acho que é um filme, né? Mas enfim, elas podem ser horríveis, podem destruir a tua vida financeira. Então toma cuidado, pensa bem, respira fundo, toma cuidado antes de tomar qualquer decisão, tá? Porque isso pode custar muito tempo. Se você curtiu esse vídeo, por favor, manda para um amigo seu que quer operar opções, porque eu tenho certeza que pode ajudar bastante. Tamo junto e... é só o começo. Fui!